Quando a entrada 7 é momentaneamente pulsada em nível baixo, vamos pegar, por exemplo, aqui o 7, né? Enquanto a entrada reset é mantida em nível alto, que é o nível de repouso, há mudança nas saídas do LED. Então, suponha que aqui saiu do repouso, né? No T0 ele veio para 0 e no T1 ele voltou para 1. Então, houve aqui um pulso. Estava em 1, veio para 0 e voltou para 1. O que acontece quando o 7 vai para 0? Quando o 7 for para 0, força que essa saída vá para 1. Então, isso é uma AND, entrando 0, sai 0. Só que é uma NAND, então vai sair 1. Então, o que suponha que ele esteja inicialmente em 0, ele vai ser forçado para ir para 1. Ok? Se ele vai para 1 e o reset ainda está em repouso, fica 1 e 1, faz com que o Q barrado, mesmo que esteja em 1, vá para 0. Né? Veja que aqui ó, está em 1, esse 1 vem para cá. 1 e 1 dá 1 invertido, 0. Então a gente diz nesse caso que quando o 7 foi para 0 e o reset se manteve em 1, a saída ela é forçada para o estado 1. Ok? Ela é forçada para o estado 1. Se o 7 e reset ficarem constantes em 1, como a gente viu anteriormente, a saída não muda. Ela repete o seu valor. Ok? E se agora, ao invés de tirar o set do repouso, eu tirar o reset do repouso, ou seja, eu zerar o reset, se eu fizer essa mesma lógica agora para o reset, tá? Eu vou ter o Q indo para 0. Né? Você pode imaginar, ó, se isso aqui for para 0, isso aqui vai para 1. Estando o 7 ainda em 1, eu vou ficar 1 e 1 e vai forçar um 0. Né? Tente fazer essa análise como um exercício, semelhante a essa análise que eu expliquei agora para vocês. Agora, isso a gente pode concluir que o set e reset para esse circuito, para essa implementação com portas NANDs, são ativos em nível baixo. Porque quando eu pus o 7 em 0, eu provoquei a saída ir para 1. Então, eu ativei a saída em 1, com um 0 na entrada 7. Então, a gente diz que o 7 ele é ativo em nível baixo. A mesma coisa acontece com o reset, e por isso eu pedi para que você faça essa análise que eu fiz aqui para o set, fazendo para o reset. Tá? Então, ambos são ativos em nível lógico baixo. Essa tabelinha ela está incompleta, né, em termos da análise. Falta a gente dar uma olhada nessa situação aqui. E se eu mandar setar e resetar ao mesmo tempo? Não existe, vamos dizer, muito sentido lógico, mas existem situações que isso pode gerar algum tipo de ganho, né? Você pode forçar essa situação para ter algum tipo de ganho, que é uma variação das saídas, né? Uma variação para gerar algum tipo de clock, enfim, depois a gente vai entender melhor isso. Mas nesse momento, nós vamos entender que quando você mandar setar e resetar, isso é uma situação inválida, né? Porque a ideia aqui é inicialmente usar o LED como dispositivo de armazenamento, né? Uma memória. Então eu vou armazenar o 0 ou 1. Eu não quero que ele fique flutuando ou que ele fique oscilando o seu valor. Então, você pode observar claramente, se você puser um 0 aqui, vai sair um 1 aqui, independente dessa entrada. A mesma coisa aqui embaixo. Se você puser um 0 aqui, sai um 1 aqui, independente do que vem para cá. Portanto, se eu puser o set e o reset em 0, eu vou produzir o Q igual ao Q barrado igual a 1, porque os dois vão ser 1. Você põe 0 aqui, sai 1 aqui. Você põe 0 aqui, sai 1 aqui. Então, os dois vão ser igual a 1. E aí vai produzir uma situação
logicamente confusa, que Q é igual a Q barrado. Tá? Portanto, se fosse um circuito combinacional, né, a gente diria que isso aqui é um erro. Né? No caso aqui, para a maioria das aplicações é um erro, mas tem algumas situações em que isso é bom, né, para implementar algumas aplicações. Então, dando um pouco mais de estudo a isso e análise, então como se comporta a saída aqui frente a esses sinais aqui ao longo do tempo. Então eu vou fazer isso como um exercício. Então imagine que aqui eu tenho um eixo X, né, que é o tempo, e aqui o eixo Y, basicamente eu tenho 0 volts ou 5 volts, né, nível lógico 0, nível lógico 1. O que acontece ao longo do tempo se o set e reset se comportarem dessa forma? É claro, a gente vai ter que pensar na saída inicial, né? E toda vez que o reset e o set forem ativados, eles são ativos em 0, o que isso pode gerar? Né? Então, nesse caso aqui, trazendo já a solução, suponha que o Q esteja em 0 inicialmente. Tá? Então, quando eu tiver o set e reset em 1, ele vai manter o valor que tinha, 0. A partir desse ponto, houve uma mudança nas entradas. No caso aqui na entrada reset. O reset está ativo. Nesse caso, o Q tem que ir para 0. Ele já está em 0, vai continuar em 0. A partir desse ponto em que o reset volta para 1 e o set continua em 1, isso quer dizer que ele está em repouso. O latch continua com o valor que estava. Estava em 0, continua. Só que aqui, nesse ponto T2, né, nesse tempo 2 aqui, ocorre um outro evento que é o reset. Aliás, o set indo para 0. Nesse caso, ele está mandando, né, o latch ir para 0. A saída normal tem que ir para 1, que é o set. Né? O set está ativo em 0, mandando a saída normal ir para 1, set. Então, a saída normal que estava em 0 passa a ser 1. Depois, no tempo T3, o set volta para 1, ou seja, eu vou ter agora o latch de novo no estado de repouso, porque o set e o reset estão em 1. Então, nesse momento aqui, o latch passa a armazenar o estado anterior. O estado anterior era 1. Então, ele passa a armazenar 1. Vejam aqui como é interessante o circuito sequencial. As entradas aqui, set e reset, estavam em 1 e a saída foi para 0. As entradas set e reset estão para 1 e a saída foi para 1. Por quê? Porque a saída depende das entradas combinacionais e do valor do elemento de armazenamento, né, da memória. Então, isso aqui quer dizer, mantém o estado era 1, fica 1. Isso aqui significa, mantém o estado era 0, fica em 0. Bom, e aí no T4 ocorre de novo, né, a ativação do set. Se ocorre de novo a ativação do set, a saída normal vai para 1. Mas já estava em 1, continua em 1. O set volta para o estado de repouso. O latch continua. Aí no tempo T5, o reset é ativo. Nesse caso, mesmo estando em 1, né, a saída normal vai para 0. E depois se mantém em 0, porque o reset vai para 1 e o set se mantém em 1. Ou seja, ele se mantém aqui no estado de repouso. Então, com isso, a gente faz aqui complementa a análise ao longo do tempo, de acordo com a excitação das entradas set e reset. E assim você poderia fazer esse outro aqui, né? Eu sugiro que você faça a análise, né, de como se comporta. E aqui eu tenho a resposta. Tá? Eu não vou ficar esmiuçando, mas qualquer dúvida vocês me passam uma mensagem. Para finalizar, nós também podemos ter a implementação do latch RS usando portas NOR.
interligadas de modo cruzado, né? E semelhante à configuração lá com o NAND, exceto pelo fato da mudança da tabela verdade. Porque nesse caso, o set e reset vão estar ativos em nível lógico alto. Tá? Então, por exemplo, quando os dois forem 0, set e reset, essa OU aqui, ó, quem vai determinar o resultado dela são as saídas. Portanto, as saídas vão determinar o valor seguinte. A gente diz que elas não vão mudar. Agora, quando você tiver, já vou pular aqui para o final da tabela. Quando você tiver os dois em 1, no OU, o 1 é o elemento absoluto, né? Que vai sair 1 no OU, invertido sai 0. Aqui é a mesma coisa, se você tiver 1, na OU sai 1, na NO sai 0. Você vai ter os dois em 0, que é aquela situação inválida, só que agora inválida no 0. Você vai ter o Q igual ao Q barrado igual a 0. Né? Então, é essa a diferença. Ele vai ser ativo em 1. Tá? O set e o reset agora vai ser ativo em nível lógico alto. Tanto é que quando o set for 1 e o reset for 0, olha o que acontece. Veja que a saída normal está aqui e a saída invertida está aqui. Então, se o set for para 1, automaticamente isso aqui vai para 0. Certo? Esse 0 vem para cá. Com esse outro 0, que o reset é 0, eu vou ter aqui 0 ou 0, dá 0, invertido dá 1. Então eu seto. A mesma coisa se eu fizer o contrário. Se eu puser o set em 0 e o reset em 1. Se eu puser isso aqui em 0, né, automaticamente esse O vai dar, perdão, se eu puser o reset aqui em 1, se eu puser o reset em 1, automaticamente esse OU aqui vai dar 1, invertido dá 0. Tá? Saída normal vai ser 0. Esse 0 vem para cá. Com esse outro 0, eu vou ter uma OU 0 invertida, vai sair 1, tá? Que é o inverso da saída normal. Portanto, nessa configuração ele vai resetar e nessa ele vai setar. Ok? E com isso, nós visualizamos então que é possível criar circuitos que possam memorizar um determinado estado, 0 ou 1, que é um circuito digital, com base em entradas que alimentam um circuito combinacional e também com base na realimentação da saída que se torna entrada no tempo seguinte. Nós representamos, então, esse circuito latch de portas NAND e o set e reset ativos em 0, como sendo essa caixinha aqui. Né? Então, nos simuladores, nos desenhos, enfim, nas nossas notas de aula, nos livros, você vai encontrar o latch sendo representado por uma caixinha, onde tem aqui a entrada S, a entrada R, essa bolinha indica que são ativos em nível lógico baixo, e aqui as saídas, nesse caso ativas em nível normal. E tabela verdade, conforme já visto. A mesma coisa, os LEDs da porta, usando porta NOR. Só que nesse caso, o set e reset vão ser ativos em 1. Então não importa como está implementado aqui. O que vai importar agora para nós é sabermos se esse aqui é ativo em 0, se esse é ativo em 0 ou o contrário. E sabermos qual é a saída normal e a saída invertida. Essa realimentação aqui interna, ela fica agora para a gente dentro de uma caixinha, né? A gente não tem que ficar fazendo esse pensamento aqui de retornar, né, de realimentar. Isso já é feito internamente. Vamos dar uma pequena pausa e voltamos com a simulação, né, do Latch RS usando portas NAND. Até breve.